Olá, sejam bem-vindos ao canal Notório Connect. Eu sou a Mariângela e o nosso vídeo de hoje é Mateus, de cobrador de impostos, a evangelista de Cristo. Bom, gente, quando falamos dos discípulos de Jesus, normalmente pensamos em Pedro, João, ou até mesmo em Judas Iscariotes. Mas hoje vamos falar de um homem cuja transformação é um dos exemplos mais marcantes do poder do chamado de Cristo. Mateus, também conhecido como Levi. Quem era Mateus antes de seguir Jesus? Mateus era um publicano, ou seja, ele era um cobrador de impostos. E se hoje já não gostamos muito de pagar impostos, imagine na época de Jesus. Os publicanos eram vistos como traidores do povo judeu, pois trabalhavam para o Império Romano, arrecadando dinheiro do próprio povo para os dominadores estrangeiros. Além disso, muitos eram corruptos e cobravam mais do que o necessário, enriquecendo às custas dos outros. Bom, Mateus trabalhava em Cafarnaum, uma cidade movimentada às margens do Mar da Galileia. Como cobrador de impostos, ele provavelmente lidava com comerciantes, pescadores e viajantes. Mas, apesar da riqueza que possuía, ele era desprezado pelos seus compatriotas. E agora vem o chamado de Jesus. Como foi? Bom, o encontro de Mateus com Jesus, ele foi simples, porém transformador. O Evangelho de Mateus descreve o momento assim. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus 9:9. Isso parece algo rápido, mas pense no que isso significava. Mateus deixou tudo. Ele deixou tudo para trás. A sua profissão lucrativa, sua segurança financeira e até a sua posição social. Ainda que fosse mal vista, foi um ato de fé, foi um rompimento com o passado. Quem de nós temos essa coragem? A maioria de nós só sabe o próximo, mas ter um ato tão redentor como esse e de tanta coragem, eu duvido. Após aceitar o chamado, Mateus organizou um grande banquete em sua casa, convidando outros cobradores de impostos e pecadores para estarem com Jesus. Os fariseus criticaram essa atitude, mas Jesus respondeu, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Ou seja, Jesus não estava preocupado com a reputação das pessoas, mas sim com a transformação interna delas. E agora nós vamos falar do ministério de Mateus ao lado de Jesus. Mateus, ele se tornou um dos 12 apóstolos e acompanhou Jesus durante todo o seu ministério. Ele testemunhou milagres, ouviu os ensinamentos diretamente do mestre e viu como o evangelho se espalhava entre os judeus e gentios. Diferente de Pedro e João, Mateus